Começa agora. Aedas no Ar. Olá, gente, tudo bem? Por aqui é Douglas Kissen e está começando mais um Aedas no Ar, o programa dos atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da bacia do Rio Paraopeba. Aqui você tem informação sobre a reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho. Fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas em decorrência do desastre crime causado pela Vale na mina Córrego do Feijão. E renovamos aqui nosso desejo de justiça e reparação integral. No programa de hoje vamos falar da cobrança por justiça na esfera criminal e seguimos falando sobre o processo administrativo movido pelas instituições de justiça contra a Aedas. Também vamos dar uma volta no giro de notícias com as principais informações da semana. Fica com a gente que o Aedas no Ar tá só começando. Você está ouvindo Aedas no Ar. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça iniciou nesta terça-feira, dia 16 de setembro, a apreciação do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra o habeas corpus concedido para o ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schwartzman. Após exposição do ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, que acatou parcialmente o recurso, o ministro Rogério Schetti pediu vista. O recurso interposto pelo MPF quer a volta do ex-presidente para a ação penal que corre na justiça pelos crimes decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em 2019. O desastre crime ceifou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos socioambientais ao longo de centenas de quilômetros da calha da bacia do Rio Paraopeba e represa de Três Marias. O MPF reforça a denúncia que Schwartzman teria feito esforços para manter a falsa imagem de segurança das barragens, mesmo conhecendo a real possibilidade do rompimento. O MP defendeu que são muitas e contundentes as provas capazes de demonstrar a responsabilidade do então mandatário da Vale nos crimes. Em sua sustentação oral durante a sessão, a subprocuradora-geral da República no MPF, doutora Ana Borges Coelho Santos, explicou que no entendimento do MP, o rompimento da barragem de Brumadinho foi uma tragédia anunciada e que seu então presidente, juntamente com o corpo diretivo e os demais réus da esfera criminal, não agiram como deveria. O que alega o Ministério Público que essa foi uma tragédia anunciada. E com esse lema de Mariana Nunca Mais, toda a empresa trabalhou para que a imagem da empresa fosse alavancada, porque nós sabemos que uma SA ela tem essa repercussão. Mas o que causou a tragédia, e isso está na denúncia, é que a Vale e a empresa que fazia o serviço para a Vale, sabendo dos riscos, porque esses riscos foram anunciados desde a tragédia de Mariana, a empresa, e aí com a responsabilidade, com o aval, com a direção e sob a presidência do recorrido, não agiu como deveria. O MPF também sustenta a tese de que a decisão do TRF6, que acatou o habeas corpus de Schwartzman e trancou a ação criminal contra ele, violou o artigo 413 do Código de Processo Penal e usurpou a competência de julgamento do caso, que deveria ser a princípio do juiz natural e do Tribunal do Júri Popular, respectivamente. Caso volte ao banco dos réus na esfera criminal, Fábio Schwartzman vai responder por 270 vezes por homicídio qualificado e crimes ambientais, pois há um entendimento do Ministério Público que a possibilidade do rompimento da barragem era de conhecimento da mineradora, que assumiu o risco, morte e a devastação causada pelo desastre-crime. Quando voltar a ser apreciado pela sexta turma do STJ, irão votar os ministros Rogério Schetti Cruz, que pediu vista, Antônio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Ogê Fernandes. Uma nova data para continuar o julgamento do recurso ainda não foi definida. A Ava Brum, Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho e o Observatório das Ações Penais sobre a Tragédia em Brumadinho estão entre as organizações que têm cobrado justiça também na esfera criminal. Você está ouvindo Aedas no Ar.
Seguimos agora falando sobre a cobrança das pessoas atingidas após a morte de peixes no rio Paraopeba. Gente, olha que absurdo, gente. Olha que tristeza. Olha os peixes. Tá boiando os peixes todos, gente. Aqui, muito peixe morto aqui. Muito peixe morto. Isso aqui, assim, tá dando pra chorar a situação do rio Paraopeba. Entre os dias 6 e 10 de setembro de 2025, pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale relataram a AEDAS um novo episódio de mortandade de peixes no rio Paraopeba, em trechos que passam por Betim, Juatuba e Esmeraldas. Os primeiros peixes mortos foram vistos no sábado, dia 6 de setembro, após a foz do rio Betim, com o Paraopeba em Juatuba. Segundo os relatos, com o passar dos dias a mortandade avançou por cerca de 17 quilômetros rio acima, alcançando também as margens de Esmeraldas. A estimativa é que cerca de 6.200 carcaças de peixes foram contabilizadas nesse episódio, incluindo espécies como surubins, cascudos, piranhas e pacamã. Representantes de entidades estiveram em campo fazendo a coleta de amostras de água, sedimentos e peixes para análise. Dentre eles, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas. Segundo informações apresentadas por Rodrigo Ferreira, da CEPLAG, a expectativa é que laudos de análise sobre a mortandade fiquem prontos na segunda quinzena de outubro. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Eventos semelhantes de peixes morrendo têm se repetido, gerando alerta entre as comunidades ribeirinhas e pescadores. Em outubro de 2024, centenas de peixes mortos foram encontrados nas margens do rio Paraopeba, na divisa entre Betim, Juatuba e São Joaquim de Bicas. Quando isso aconteceu, as comissões de atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da bacia do rio Paraopeba enviaram um ofício à Justiça, ao Estado e à Vale solicitando transparência e informações detalhadas sobre esse evento. A Vale alegou que os peixes recolhidos no episódio de mortandade que aconteceu em 2024 já estavam em estado avançado de decomposição, impossibilitando a identificação da causa da morte ou análise de bioacumulação de metais. Os relatórios do programa são enviados regularmente à SEMAD. E vamos agora com mais informação sobre o direito ao programa de transferência de renda. O Ministério Público de Minas Gerais, como fiscal da lei, manifestou-se favoravelmente ao pedido das pessoas atingidas para o pagamento de um novo auxílio emergencial, a ser custeado pela Vale. Diante da ausência de reparação integral dos danos causados pelo desastre-crime em Brumadinho, o parecer fundamenta-se em normas nacionais e internacionais, como a Política Nacional dos Direitos dos Atingidos por Barragens, a Política Estadual dos Atingidos por Barragens, a Convenção Americana de Direitos Humanos e diretrizes da ONU, destacando os princípios da centralidade da vítima. O MPMG defende que a redução do PTR agravou a situação das vítimas e que o novo auxílio representa uma resposta mais eficaz. O MP pediu a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência e a rejeição dos recursos da mineradora Vale. O município de Brumadinho também se posicionou em defesa do auxílio, ressaltando a danos que persistem nas áreas mais afetadas. Mesmo passados 6 anos do rompimento, o que exige a continuidade de uma política de transferência de renda para a população atingida. Você está ouvindo AEDAS no ar. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Seguimos agora dialogando sobre um tema bem delicado, o procedimento administrativo movido pelas instituições de justiça contra a AEDAS. O procedimento acusa a ATI, injustamente, de uso indevido do fundo de reserva. A AEDAS, por sua vez, tem rebatido essas acusações e buscado as medidas cabíveis. A imprensa seguiu noticiando o procedimento administrativo
movido pelas instituições de justiça, reforçando a denúncia unilateral e sem dar qualquer espaço de resposta para a AEDAS. A AEDAS entrou com um pedido de direito de resposta para as emissoras. A ATI reforça que não descumpriu o termo de compromisso e segue comprometida com o assessoramento das pessoas atingidas nas regiões 1 e 2. Em sua defesa, a AEDAS apresentou recurso que está protocolado nos autos do procedimento administrativo. A ATI está respaldada técnica e juridicamente. Os efeitos do recurso podem levar à suspensão do processo administrativo, aberto pelas instituições de justiça. Caso não haja suspensão do procedimento, a AEDAS seguirá com outras medidas legais. Para enfrentar a insegurança que essas informações sobre esse procedimento têm causado no território, a AEDAS lançou perguntas e respostas, compartilhadas para sanar as principais dúvidas da população. Chamamos agora Diego Cota, da equipe de comunicação da AEDAS, para responder essas questões. Olá, Diego, bem-vindo de volta. Para começar, vamos à principal pergunta. A AEDAS descumpriu o termo de compromisso assinado entre ATIs e instituições de justiça? Não, a AEDAS não descumpriu o termo de compromisso assinado entre as IJs e as ATIs no Paraopeba. A cláusula 4ª do termo trata do fundo de reserva. Ela prevê que o fundo seja usado estritamente para as atividades relacionadas à execução do acordo judicial e compreende despesas destinadas ao fortalecimento institucional da assessoria enquanto entidade sem fins lucrativos, voltadas a contribuir para o desempenho de seus objetivos, sua missão, suas atividades e seus objetos gerais. O termo prevê que o fundo de reserva seja usado para o pagamento, entre outras, de despesas relativas à sua estrutura, aquisição de bens e equipamentos, prestação de serviços, impostos, taxas e despesas de pessoal, bem como custear quaisquer contingências e despesas extraordinárias. Ou seja, a AEDAS não descumpriu o que está previsto no termo de compromisso. E Diego, no procedimento aberto pelas instituições de justiça, se fala muito do uso dos recursos do fundo de reserva da AEDAS. E o que é esse fundo de reserva? Explica pra gente. Um fundo de reserva é recurso que é reservado e mantido para cobrir despesas de custo da instituição, que são gerados pelos projetos em execução. No caso das ATIs do Paraopeba, o termo de compromisso assinado em 2023 prevê um fundo de reserva na cláusula 4ª. Ele é constituído por um percentual de até 7% descontado de cada parcela recebida pelas ATIs. Ou seja, não sai dos valores previstos para as atividades do plano de trabalho. O termo de compromisso também prevê que a utilização do fundo de reserva deve ser comunicada à auditoria e à CANF, mediante apresentação de comprovantes e justificativas. A AEDAS comunicou sobre a utilização do fundo de reserva dentro do prazo estabelecido, tendo feito a utilização do recurso em benefício do projeto e da execução do plano de trabalho. Diego, uma outra dúvida é sobre a aquisição de um imóvel. Explica pra gente o porquê que a AEDAS comprou um imóvel. Primeiro, é importante reforçar que a compra do imóvel foi totalmente dentro da regularidade e do que rege a gestão das ATIs, ou seja, o contrato firmado com as instituições de justiça. Além disso, foi uma medida econômica e seguiu a determinação de comunicação à CANF e Ernst Young. O imóvel foi comprado para garantir o fortalecimento institucional, tendo em vista que o projeto demanda uma estrutura adequada do servidor. É esse servidor que deverá resguardar em segurança todos os dados das pessoas atingidas e sobre a reparação pelo prazo legal de, no mínimo, 10 anos após o encerramento do projeto, substituindo as despesas com aluguel, que inclusive seriam mais caras. O imóvel foi adquirido a partir do rateio de 50% entre o projeto Paraopeba e 50% de outros projetos, contando com recursos da mesma natureza.
Um outro ponto do procedimento administrativo diz a respeito da contratação feita pela AEDAS de uma consultoria. E conta pra gente para que serve essa consultoria contratada pela AEDAS, chamada de PCEAT. A PCEAT, PCEAT, é a sigla para a Política de Conduta e Ética no Ambiente do Trabalho. A AEDAS contratou uma consultoria para implementar essa política de cuidado, preservação e formação dos trabalhadores e trabalhadoras da instituição. É por meio de tais políticas que se estabelece regras de conduta e medidas para situações antiéticas e discriminações de toda a natureza. Garante a prevenção, o monitoramento e o tratamento de possíveis situações antiéticas por meio de procedimentos adequados e profissionais. Além disso, a contratação também responde a obrigações legais vinculadas a normativas do Ministério Público do Trabalho, o MPT. Esse compromisso não decorre apenas da lei, mas também dos objetivos e princípios da AEDAS, que preza pela defesa dos direitos humanos. Importante reforçar que o Fundo de Reserva do Paraopeba cobre somente um percentual do contrato, vinculado ao volume do seu quadro de funcionários. O valor total também é compartilhado com recursos de fortalecimento institucional de outros projetos da AEDAS. Muito obrigado, Diego, pelas informações. A gente segue por aqui tratando sobre os temas que infelizmente influenciam de maneira negativa no processo de assessoramento da população atingida nas regiões 1 e 2. Ainda sobre esse tema, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, publicou no dia 10 de setembro uma carta em defesa dos direitos das comunidades atingidas do Brasil à Assessoria Técnica Independente. A carta critica o que chamou de ação desproporcional por parte das instituições de justiça. O MAB diz, abre aspas, tal decisão ocorre justamente quando a AEDAS se negou a aceitar a distribuição de valores para o prosseguimento das ATIs para os próximos 2 anos, imposto pelas instituições de justiça. Nessa ocasião, a AEDAS demonstrou na justiça que as instituições de justiça tomaram decisão sem critério técnico, ferindo a isonomia entre as regiões atingidas e prejudicando a população dos 6 municípios que atende, que representa cerca de 70% da população atingida. Fecha aspas. A carta também aponta a situação do Instituto Guaicuí, que assessora 10 municípios atingidos da Bacia do Paraopeba e que está seriamente prejudicado por instabilidade orçamentária após atrasos e omissões por parte das instituições de justiça. A AEDAS segue tomando as devidas providências e reforça seu compromisso com a reparação nas comunidades atingidas. É isso, povo. Chegamos ao fim desta edição do AEDAS no Ar. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram e no YouTube pelo @AEDASMG. Eu fico por aqui e até mais. Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Mariana Vieira, Valmir Macedo e Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.